Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje vamos falar sobre um problema que atinge toda a população brasileira, o consumo de drogas. Em Porto Alegre, a dependência química também é fonte de um grave problema social e também de saúde pública. Desde março deste ano, tramita aqui no Legislativo Municipal um projeto de lei que institui a Política Municipal de Internação Compulsória de Dependentes Químicos. O autor do projeto, o vereador Dr. Tiago Duarte, é um dos debatedores de hoje que nos acompanha nesse programa, também presidente da Câmara Municipal. Vai debater junto conosco também a vereadora Sofia Cavedon e ainda o promotor de justiça Mauro Souza, da Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos de Porto Alegre, também presidente da Fundação Escola Superior do Ministério Público. E temos ainda a presença aqui do psiquiatra Luiz Coronel para colaborar com o assunto. Bom, eu quero começar esse programa justamente com o autor do projeto, o vereador Dr. Tiago Duarte. Vereador, desde 2001, na Lei da Reforma Psiquiátrica, a internação compulsória ou involuntária já é prevista em lei como um último recurso aí para quem não consegue se livrar desse problema. O que tem de inovação no seu projeto? O que exatamente ele traz para a esfera municipal? Obrigado pela oportunidade. É uma satisfação estar debatendo aqui com três grandes debatedores e que certamente podem, no transcurso desse projeto, nos ajudar a enriquecer com emendas, enfim, com correções que certamente vão ser construídas ao longo desse processo. O grande objetivo desse projeto é dar uma alternativa de tratamento para as famílias, para os familiares e para os médicos, para os profissionais de saúde, para poderem efetivamente tentar tratar esse indivíduo, né? O que ocorre hoje, e falo aqui como médico que trabalha 16 anos na ponta, na periferia da cidade, tendo um contato epidérmico, contato direto com essas questões, o que ocorre hoje é que as mães e os pais levam esses jovens, esses adultos, às vezes essas crianças, levam essas pessoas para a consulta no posto de saúde, a consulta médica com a enfermeira, com os profissionais que lá trabalham. Esses profissionais acabam encaminhando estes pacientes para os pronto-atendimentos, e falo em especial o pronto-atendimento da Cruzeiro, que é a referência na Zona Sul, e o pronto-atendimento do IAPI, que é a referência na Zona Norte. E chegando lá, mesmo que o profissional médico identifique essa situação como uma necessidade de internação, ele acaba não tendo, e essa é a grande verdade, o conforto jurídico para aplicar essa medida. E aí acaba dizendo para esses familiares, isso que tem ocorrido reiteradas vezes, para que procurem a Defensoria Pública para uma medida judicial, para judicializar a saúde. O seu projeto, então, ele visa facilitar essa internação? Facilitar essa internação, que é contra, às vezes, a vontade desse indivíduo que está agudamente doente. Mas não exime a aprovação judicial. Nós temos que ter um controle judicial sobre esse processo. E eu acho que ao longo da discussão a gente vai poder aprimorar isso. Mas isso tira esta etapa de ter que, como está ocorrendo hoje, do médico ir lá no pronto atendimento, né, seguindo o raciocínio, lá no pronto atendimento ele encaminha, eu só vou internar mediante a ação da Defensoria Pública solicitando uma intervenção desse paciente, solicitando a intervenção. Aí vai a mãe, muitas vezes nem vai, né? Mas nos casos em que acaba ocorrendo, vai a mãe com um adolescente, com um adulto, com um jovem, indo até a Defensoria Pública para que inicie um processo de interdição. E aí nós acabamos não internando esses pacientes, nós acabamos não tratando essas pessoas e acabamos tendo profunda dificuldade no tratamento. E isso acaba gerando outros diversos problemas, né? 90% das mortes violentas tem relação com crack, nós temos uma população que acaba ficando cada vez mais vulnerabilizada, cada vez mais sem alternativa de tratamento, e o que a gente quer
é simplesmente, com esse projeto de lei, criar um instituto que dê uma alternativa para que os profissionais de saúde, para que os médicos e para que os familiares possam ajudar essas pessoas que estão agudamente enfermas. Esse é o grande objetivo do projeto. Bom, ao longo do programa a gente vai explicitar mais detalhes desse projeto, mas antes eu quero passar para a vereadora Sofia Cavedon. Vereadora, neste ano, em 2013, desde janeiro, a questão das drogas, especialmente da internação compulsória, já tem sido polêmicas, devido também à ação do governo de São Paulo, que implantou aí uma força-tarefa para cuidar disso, e também o projeto de lei do deputado federal Osmar Terra, que tramita, deve ser votado ainda no primeiro semestre. Qual é a posição da oposição aqui na casa em relação a isso? Olha, primeiro quero cumprimentar então os nossos debatedores, o nosso presidente e a TV Câmara por chamar esse tema. Nós temos uma opinião que dar esta força, vamos dizer, essa principalidade à internação compulsória é um retrocesso na política que vimos construindo através das conferências de saúde, conferências nacionais de saúde, conferências que são marcos. Talvez nenhuma outra área do conhecimento tenha construído com tamanha participação popular um sistema e uma política pública de saúde, política pública como a saúde, né? Quer dizer, destas conferências nasceu o SUS, e o SUS ele vem sendo refletido, aprimorado, aprofundado com controle social, controle através dos usuários. Não tem outro sistema, outra política pública que tenha previsto controle social, inclusive regionalizado, com a população presente, com conselhos empoderados, conselhos que aprovam ou não políticas e orçamentos das prefeituras, dos governos, etc. E toda a política para o tratamento da drogadição, ela indica uma superação de atitudes arbitrárias, atitudes de não consentimento, vinculadas ou não ligadas ao consentimento do ser humano, superação do isolamento, né, da sociedade, de um tratamento fora do contexto social. Então, nós temos um entendimento que nós estamos assustando a população como se houvesse hoje uma epidemia, enquanto que a sociedade já vive a situação de drogadição desde do início da sua história, sei lá, até as sociedades primitivas, as culturas primitivas, trabalham com elementos, com drogas lícitas, com esse tipo de recurso para N situações, sejam rituais, sejam cultos, seja situação pessoal. Não que aqui a gente esteja fazendo debate sobre se é adequado, se é bom, se não é bom para cada sujeito. E territorializar, ou estar territorializado, é um fenômeno urbano novo, né? As cracolândias e tal não são desejáveis, mas elas denotam uma ausência de política pública, de intervenção social que permitam aos sujeitos terem outros atrativos, outros lugares, outros projetos de vida, como o esporte, como o lazer, como cultura, e um tratamento continuado, vinculação regionalizada, que é o que nós buscamos. Então, nós entendemos que estabelecer situações onde o sujeito não consinta é uma situação de isolamento e de tratamento, independente da sua vontade, uma situação que retroage ao que vimos construindo, se assemelha à retirada de direitos do ser humano, do sujeito, por mais que ninguém queira assistir uma degradação, ninguém quer. Na verdade, nós não podemos abandonar ninguém numa situação de risco de degradação, mas nós temos outros instrumentos e a nossa aposta é no fortalecimento dos instrumentos que estão previstos no SUS. Né? E não só o SUS, como uma ação integrada com a assistência social, com a educação, com a cultura, mas fundamentalmente o SUS na criação de vínculos, na discussão, na explicitação ao paciente de que instrumentos ele tem, a construção de consciência do próprio paciente, de escolha do próprio paciente, de orientação à família, de estruturação da família. A família é uma questão muito importante. O Dr. Tiago traz aqui a angústia das famílias, é verdade, elas têm que ser tratadas. Na verdade, elas têm direito. Família que tem um sujeito, uma pessoa nessa condição, é uma família, seja qual a classe social que ela
Ela sobre sim. essa questão do sujeito Não é só mesmo. os pobres que têm problemas, a família precisa de apoio e suporte Exato. para tratar com um sujeito que depende de drogas. Exato. Né? Sobre essa questão, tratando do indivíduo, eu gostaria de passar para o psiquiatra Luiz Coronel. A vereadora tocou na questão da ideia de epidemia. É possível